Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje é dia 4, né, de janeiro de 2024, início do ano, né? Ontem à noite nós tivemos nosso primeiro culto do ano, e culto de quarta-feira, né, oração e ministração da palavra, um culto mais com cara de EBD, né, Escola Dominical. Eu compartilhei uma palavra ontem com a igreja, que está no livro de Números, capítulo 25, e eu queria gravar esse vídeo em especial para o pessoal da nossa igreja, porque achei que essa palavra é uma palavra que a igreja toda precisa ouvir. Então eu gostaria de, rapidinho, trazer para vocês essa ministração. Bom, Números capítulo 25, do verso 1 até o verso 18, não é um vídeo muito grande, um texto muito grande. Diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará deles. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate o homem da sua tribo que se juntar a Baal-peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000 pessoas. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles. De sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a medianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simeonitas. O nome da mulher medianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os medianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: afligireis os medianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros quando vos enganaram no caso de Peor, e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos medianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Esse é um texto intenso, né? É uma história chocante, né? Mas o que está acontecendo aqui? Para você entender melhor, você precisa ler os capítulos anteriores, porque os capítulos anteriores contam sobre o povo de Israel caminhando no deserto, passando pela terra de um rei chamado Baraque. E esse rei chama um profeta, entre aspas, chamado Balaão, para amaldiçoar o povo de Israel. Então esse Baraque, o rei, pega Balaão, leva Balaão para o monte, né, o topo de umas montanhas, para que de lá de cima das montanhas ele pudesse ver todo o povo de Israel e amaldiçoasse o povo de Israel. Então, Balaão faz meio que isso, né, dá um desdobre, tal, mas no final das contas, Baraque entende que Balaão não amaldiçoou coisa nenhuma, só abençoou. E aí Baraque fica muito bravo. Então, para Balaão não perder o pagamento do trabalho dele,
ele dá uma dica para Baraque em como atrair a maldição de Deus sobre o povo de Israel. E essa dica envolvia duas coisas. Uma, pecado sexual. Segunda, idolatria. Então, Balaão dá essa dica para Baraque, o rei, e ele faz o que ele acha que ele tem que fazer para destruir Israel. Se você for lá em Apocalipse capítulo 2, você vai ver duas vezes falando sobre essa questão de Balaão e sobre a doutrina dos nicolaítas. Eu encorajo você a ler Apocalipse capítulo 2, verso 6 e verso 15, se eu não me engano. 2,14. 2,14 e eu acho que o verso 6 também. Mas dá uma lida no capítulo 2, você vai ver. Enfim, esse Baraque toma uma atitude de causar dano ao povo de Israel através de induzir Israel a pecar por si próprio, decidir pecar, então atrair a maldição de Deus sobre o povo de Israel, a correção de Deus, né? Então, olha só o versículo 1 do capítulo 25, onde diz assim: habitando Israel em Sitim. Sitim era a última cidade antes de entrar na Terra Prometida. O Rio Jordão está aqui, Sitim está do lado de cá, a Terra Prometida está do outro lado do Rio Jordão. Eles estão para entrar na Terra Prometida e eles dão esse vacilo, entendeu? Eu fico pensando em quantos e quantos crentes, ou pessoas que se dizem crentes, vão chegar até o dia do juízo final e não vão entrar, porque pecaram, né? Enfim, o texto continua dizendo assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Prostituição, pecado, imoralidade, pecado sexual. O apóstolo Paulo fala em Coríntios que um dos pecados que a gente comete, que é contra nós mesmos, é o pecado pecado sexual, né? E é uma coisa tão terrível que, rapaz, a gente vai se envolvendo com esse tipo de coisa, a pessoa vai se envolvendo e vai afundando cada vez mais. Então, é igual droga. Muitas pessoas são viciadas em sexo, né? Mas o verso 2 diz assim: estas quem? As filhas dos moabitas, o convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que um abismo chama outro abismo. Caíram no pecado sexual, estão envolvidos emocionalmente e espiritualmente com um povo que Deus diz para não estar envolvido, né? Moabitas, midianitas, povo que não conhece a Deus, que adora outros deuses. Então, caíram em pecado sexual, abriram a porta, agora a porta está escancarada para outros pecados. Então, elas convidam os homens a irem com elas, adorar, oferecer sacrifícios aos deuses delas. E eles, envolvidos emocionalmente, sexualmente, moralmente, seguem o convite. Interessante que usa a palavra convidaram, não forçaram, convidaram. Que educação, não é? Que coisa maravilhosa, que educada essas meninas. Convidaram e eles, porque eram homens respeitosos, atenderam o convite delas. É assim mesmo que Satanás faz com a gente. Joga a isca, a gente morde, aí ele vai jogando uma aqui, outra ali, o pessoal vai mordendo e vai caminhando, vão convidando para mais prazer. Vamos lá. Ainda no verso 2 diz assim: e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Então, o povo comeu. Cuidado
Cuidado com o que a gente come, né? É uma... A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Tem muita coisa estranha por aí, em termos de comida, né? Alguns vão dizer assim, mas não é problema comer comida consagrada aos outros deuses. Veja que essa situação aqui mostram pessoas que já estão com o coração arregaçado e aberto para o pecado. Então, eles deram espaço para o pecado. E ao comer coisas consagradas, aumentam o pecado, porque isso está ligado com a idolatria. Então, a brecha na vida deles já era grande. E eles estão só aumentando o problema. Então, comeram e inclinaram-se. Vamos falar sério? Esse negócio do pessoal dizer assim, não, eu tenho as imagens apenas como uma referência, uma inspiração para mim, não cola. Imagem é um atrativo para a idolatria. Mas eu não creio nessas coisas. Crê sim, porque se não cresce, não beijava. Se cresce, não oferecia orações. Se não cresce, não fazia sacrifícios, não fazia promessas, não se inclinava diante dessas imagens. Então, inclinar, oferecer sacrifício, fazer promessas, tudo são atos de adoração. E às vezes pode acontecer que nós, na nossa igreja, no caso, nós não temos imagens na igreja, mas nós temos imagens no coração. Nós temos ídolos no coração, que não está exposto para a galera ver, mas está lá dentro do coração. A gente idolatra certas coisas ou idolatra pessoas nas nossas vidas. Às vezes idolatra filho, idolatra marido, uma esposa, idolatra os pais. Eu estou falando que você tem que rejeitar essas pessoas na sua vida. Não. Idolatra o pastor, misericórdia. Se você está fazendo isso no seu coração, isso é pecado, né? Quem quer que seja que tome o lugar de Deus na sua vida, isso é idolatria. Isso é idolatria. Um político, um presidente, sabe, um amigo, isso é idolatria. Isso é idolatria. Enfim, verso 3 diz assim: Juntando-se Israel a Baal, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Opa, aqui começou o problema. Porque o povo escolhido de Deus entrou num ritmo profundo, e essa não é a primeira vez que acontece isso, entrou num ritmo profundo de novo, é uma reincidência do problema. E agora eles estão enfrentando o soberano do povo escolhido, que é o próprio Deus. Ele escolheu o povo de Israel para se tornar um povo referência para as outras nações. Agora, o povo de referência está envolvido em pecado de imoralidade sexual e de idolatria, imoralidade espiritual. A palavra imoralidade, ela não tem só a ver com a questão sexual. Ser imoral é ser liviano. Ser imoral é ser corrupto. Então, não tem a ver só com a questão sexual. Tem a ver com todas as áreas da nossa vida. Você pode ser imoral financeiramente, devendo todo mundo, comprando e não pagando. Você pode ser imoral sexualmente. Você pode ser imoral nas suas palavras. Entendeu? Então, assim, você pode ser imoral na sua profissão, irresponsável, relapso, relaxado. É imoral.
Você não tem moral naquela determinada área. Tenha cuidado. Mas aqui a disciplina do Senhor, a Bíblia diz, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Verso 4. Disse o Senhor a Moisés. Muito interessante, porque o Senhor poderia ir lá e torrar aquele povo tudo, acabar com eles de uma vez. Pá, buf, desce fogo do céu. Lembra de Elias ou Eliseu? Acho que é Eliseu, né? Alguns homens foram conversar com Eliseu e Eliseu disse assim: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Torrou todo mundo. Aí o rei mandou um outro grupo, a mesma coisa. Acabou. Torrou. Acho que 3 ou 4 grupos. No quarto grupo, eu acho, o líder do grupo disse assim: pelo amor de Deus, tenha misericórdia de mim, não me mate. Né? E aí ele apazigou e deixou os caras viver. Deus podia ter feito isso com essas pessoas, mas ele não fez. Ele delegou autoridade para alguém do povo tratar com o pecado. E essa pessoa é Moisés. Então vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças, os líderes do povo, e enforca-os ao Senhor. Rapaz, isso aqui é forte. Imagina se Deus falasse isso para mim. Wagner, enforca todo mundo na Igreja Batista, Vale da Bênção, que pecar contra mim. Misericórdia, que cena, né? Não se preocupe, isso não vai acontecer. Mas olha a intensidade da maneira como Deus trata o pecado. Ele delegou a autoridade a Moisés, que já tinha autoridade para lidar com o povo de Israel. Ele estava liderando o povo de Israel 40 anos. Né? Foi ele que tirou o povo de Israel do Egito. E agora Deus, nessa situação, fala assim: enforca esses líderes, esses cabeças do povo. Deus não brinca com o pecado. Esse é um ponto. Ponto número 2. Deus delega o tratamento do pecado a homens como eu e você, homens e mulheres como nós. Então, nós precisamos ser muito responsáveis e tementes a Deus em como nós lidamos com o pecado. Não tratar o pecado causa consequências na igreja. Você viu o texto aqui? 24 mil pessoas morreram por causa desse tipo de pecado. 24 mil pessoas. Sei lá, 7 vezes a população, 7 ou 8 vezes a população de Vale de São Domingos morreram naquele tempo, por causa desse tipo de pecado. Moisés vai lá, ele sozinho não ia conseguir tratar disso sozinho, porque era a população de Israel era enorme. E ele faz o seguinte, o texto continua dizendo assim: enforca-os ao Senhor ao ar livre. Deixa eu fazer um ponto aqui. Era para enforcar esses líderes do povo publicamente. Publicamente. Por que isso? Para causar vergonha no povo? A vergonha produzida pelo Espírito Santo. Paulo escreve isso no Novo Testamento, dizendo que a vergonha produzida pelo Espírito Santo, ela trata o nosso coração, ela nos quebranta, ela nos põe num lugar de arrependimento. Mas a vergonha por vergonha do pecado por vergonha do pecado não traz transformação. Quando nós somos convencidos do nosso pecado pelo Espírito Santo, a gente tem desejo de mudança. Então, aqui, mais uma vez, você vai ver nas Escrituras, do Velho Testamento até o Novo Testamento, você vai ver várias situações em que Deus tratou o pecado do povo publicamente. Para quê? Para dar exemplo, para causar temor nas vidas que restaram. Novo Testamento, você quer um exemplo disso? Pensa lá, Atos capítulo 5, se eu não me engano, fala sobre
o povo vendendo, né, as suas propriedades e trazendo para a igreja. Aí tinha um casal lá chamado Ananias e Safira, e eles tinham uma propriedade, venderam, né? E Ananias foi lá, né, dando uma de bom, né, de generoso e tal, aquela coisa toda, e foi lá para Pedro e falou assim: ó, vendi a propriedade, está aqui todo o dinheiro. E o Espírito Santo, na hora, mostrou para Pedro que aquilo era uma mentira, e Pedro confronta ele. Diz assim: você está mentindo ao Espírito Santo. E o cara cai duro, morto, na frente de todo mundo. Os garotos vêm, removem aquele corpo. Não demora muito, vem a mulher dele, Safira, com a mesma história. E Pedro confronta ela e ela cai dura morta, no meio do povo. Isso é tão público que está nas Escrituras escrito para nós pensarmos sobre isso ainda hoje, mais de 2000 anos depois. Então, Deus trata publicamente, Deus expõe para causar temor nas pessoas, temor a Ele. Agora, hoje, fazer isso, dá um processo de danos morais, né? É um processo terrível, danos morais e não sei o quê, exposição pública, lá, 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 lá. Esse é o sistema bíblico, em muitos casos. Em muitos casos. E a minha preocupação como igreja é que, para amenizar a vergonha das pessoas do pecado, a gente como líder, ou a gente como igreja, a gente tenta dar um jeitinho aqui, dar um jeitinho ali, né? E faz isso, faz aquilo outro, e não trata do problema como deve ser tratado. E as pessoas não ficam sabendo e não temem a palavra de Deus. A Bíblia diz que não há nada que ficará oculto das nossas vidas. Nada. Deus sabe de tudo e Deus vai expor. Entendeu? Então, não adianta a gente dar o jeitinho brasileiro. E agora eu estou falando para nós como igreja, né? Publicamente. A gente tem que ter temor a Deus, né, nesse aspecto. Então, vamos lá. Ao ar livre. E a ardente ira do Senhor se retirará de vós. Qual que era a condição? Primeiro, enforcar e enforcar publicamente. Fazendo isso, a ira do Senhor ia parar. Não fazendo, não ia parar. Então estava na mão de Moisés, como líder, obedecer ou não obedecer. Se Moisés não fizesse, o povo ia continuar morrendo, porque o pecado não ia ser tratado. Seria uma desobediência de Moisés se não fizesse, e o problema ia aumentar. 24 mil pessoas já tinham morrido. Mais pessoas iam morrer. Então, como líderes, né, na igreja, nós temos que ter coragem de tratar essas coisas junto com o Senhor. Não na força do nosso braço, mas coragem para tratar junto com o Senhor, da maneira do Senhor. Por isso é tão importante a gente buscar do Senhor como tratar situações específicas, né? Às vezes a gente pode pegar um texto, esse texto isolado, e pensar assim: nós vamos fazer isso na igreja. Misericórdia. Fazer isso na igreja vai arrebentar com o evangelho. Quantos e quantos maus testemunhos de seitas, né? Aí já é mau testemunho por si mesmo, né? Seitas que provocaram suicídio coletivo em nome de Jesus, em nome da igreja. Nada a ver, coisa demoníaca. Então nós não podemos entrar por esse caminho, mas nós temos que tratar pecado como pecado. E temos que ter coragem. Se você é um líder na igreja, você não pode ter medo de confrontar pessoas. Agora vamos confrontar com amor, com sabedoria, baseados na palavra, não no diz que me disse, né? Na fofoca. No eu acho que. Não.
Não é assim que confronta o pecado. A gente tem que confrontar com fatos, né? E às vezes nós precisamos ter tempo para coletar informações e fatos, para depois ajuntar tudo e chegarmos para a pessoa e dizer assim, olha, isso, eu tenho visto você fazer. E isso não é bíblico, não é padrão bíblico, não é padrão da igreja. Entendeu? Então nós temos que ter coragem, principalmente se você é líder, ainda que você não seja líder, você tem que ter coragem, porque coragem para confrontar é uma demonstração de amor. A Bíblia diz que a gente não pode dever nada uns aos outros a não ser o amor. Jesus nos confronta, porque ele ama a gente. Então a gente tem que ter cuidado com isso, irmãos. A gente tem que ter coragem, amor para confrontar uns aos outros e vocês me confrontarem. Sempre com respeito, né? Tanto de mim para com vocês, como de vocês para comigo, ou qualquer outro líder na igreja. Diáconos, né? Confrontar os diáconos, confronte em amor, confronte com respeito, não com falta de respeito. Nenhum de nós somos, estamos perfeitos, nenhum de nós. Nenhum de nós. Então, nós precisamos que a igreja cuide de nós, líderes, também nos chamando na responsabilidade. Isso é cuidado. É cuidado. Se eu ver você cometendo um pecado e eu não te falar que aquilo é pecado, isso é uma falta de amor da minha parte. É uma falta de cuidado. Você acha que Deus está fazendo isso daqui no capítulo 25 porque Deus está cansado do povo e está... Deus está fazendo isso para a preservação do povo de Israel. É mais ou menos assim, é melhor perder alguns do que perder todo mundo. E às vezes a gente põe a igreja toda em risco por causa de uma pessoa, um ou dois que não quer nada com Jesus. Que estão lá só para causar problemas às vezes. Só para introduzir a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas dentro da igreja. E a gente tem que ter cuidado com isso. Certo, então, Moisés está tratando, Moisés tem uma direção de Deus para tratar, e olha o verso 5 agora. Então Moisés disse aos juízes de Israel. Lembra, Israel é um povo grande, Moisés não ia conseguir tratar de todos eles, o pecado de todos eles, né? Ele então delega a outras pessoas para ajudar ele a tratar. Então veja bem, um sistema de liderança já estava introduzido em Israel. Lembra do conselho de Jetro, sogro de Moisés? Moisés está lá sentado, tentando resolver o problema do povo, de manhã cedo até de tarde, né? E o povo na fila esperando Moisés e tal, aquela demora. E aí Jetro, o sogro dele, chega para ele e fala assim, rapaz, você está fazendo errado, cara, você vai morrer. Por que você não escolhe homens capazes, homens tementes a Deus, e põe eles em grupos de 50, grupos de 100, grupos de 1000? Delega a autoridade, eles vão tratar dos assuntos mais simples, né? Você não vai ficar sobrecarregado, o povo não vai ficar cansado, e o trabalho vai ser feito com mais leveza, mais rápido. Então, Moisés acatou essa maneira de liderança compartilhada e instituiu juízes, né, que eram esses homens. Então, ele está usando esse poder administrativo, não estou falando poder de domínio, estou falando poder de administração para agilizar o processo. Afinal de contas, pessoas estavam morrendo. E eles botarem em prática a ação que Deus determinou o mais rápido possível, para evitar que mais pessoas morressem. Então, quando a gente trata de situações de pecado na igreja, a gente tem que tratar rápido. Quanto mais a gente demora,
mais a gente abre espaço para que a contaminação do pecado vá tocando outras vidas e as outras vidas vão se perdendo. Então, essa é uma dica de liderança muito importante que eu tenho aprendido e tenho tentado colocar em prática, é não deixar a coisa rolar por muito tempo, é ser rápido, sabe? E tratar e sanar aquele problema o mais rápido possível, né? Muito bem, então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um, olha só, cada um dos juízes, cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Tarefa pessoal para cada um dos juízes, matar todos os que se envolveram com a idolatria e o pecado, ali adorando a Baal. Peor é o lugar, né? O lugar, a região onde eles estavam ali. Então, os juízes tiveram que ir eles mesmos matar pessoas. Você imagina, sei lá, pessoas da própria família deles que caíram em pecado e eles tiveram que matar? Sei lá, filhos, sobrinhos, tios, avós, ou sei lá, entendeu? Mas a ordem era matar. Por quê? Por que que enforcar e matar era a ordem do dia? E a resposta não é muito complicada. A resposta é matar o pecado, o problema pela raiz. É botar o machado na raiz, né? É exterminar na raiz o problema. É radical, eu concordo com você, é radical. Poderíamos fazer isso na igreja hoje? Não, não poderíamos. Mas se você olhar alguns sistemas de alguns países muçulmanos, por exemplo, de leis muçulmanas, se a pessoa rouba em alguns países, eles vão cortar a mão da pessoa, corta mesmo. Roubou de novo, corta a outra mão. Então é sério, né? A gente olha para as escrituras e fala assim, mas isso aí foi no tempo da Bíblia. Não, acontece hoje. No Oriente Médio, em muitos lugares, acontece hoje ainda esse sistema. É radical. Cometeu uma infração, às vezes você vai pagar com a vida. Entendeu? Então, assim, por que às vezes, muitas vezes eles fazem isso publicamente. Por que fazem? Por causa do exemplo. Para mostrar para as pessoas, olha, não faça. Que se fizer, vai acontecer contigo. Às vezes dentro de casa, famílias que têm filhos, né? Eu só tenho um, né? Mas família que tem mais de um filho, às vezes a disciplina em uma das crianças serve de exemplo para outras. Então, você estabelece um padrão de disciplina dentro da casa por disciplinar uma das crianças. Olha, papai bateu no meu irmão porque ele fez isso. Eu não quero fazer isso, não. Eu nasci na casa eu tenho 2 irmãos, né? O mais velho e a mais nova. E eu via isso direto. Meu pai e minha mãe disciplinando um para servir de exemplo para o outro. Ou disciplinava os 3 logo de uma vez, né? A varada em todo mundo, né? Mas vamos lá. No versículo 6, conta que um homem fez publicamente uma afronta. Moisés e o povo estavam na frente da tenda da revelação, né? E estão lá chorando por causa da situação, porque a praga está matando gente, né? E o povo está chorando, está buscando a Deus, está quebrantado, né? Aqueles que realmente amam ao Senhor. E esse indivíduo, né? Tem o nome dele aqui. Zinri, verso 14. O Zinri pega essa mulher midianita, que é a Cosbe, e no meio da muvuca toda, de um lado um povo quebrantado chorando, pedindo misericórdia de Deus, do outro lado um monte de gente ainda cometendo pecado. Aí Zinri e Cosbe vão para dentro de uma tenda
Você imagina o que eles foram fazer, né? Ter relação sexual. E eles não estão nem aí para Moisés, para os líderes, para os que morreram, para os que vão morrer. Eles não estão nem aí. Por quê? O Zinri está cego pelo pecado. O Zinri está envolvido pelo pecado, de tal maneira que ele não está nem aí para os outros. Ele é um israelita. Ele faz parte do povo escolhido de Deus, mas ele está nem aí com o povo de Deus, muito menos com Deus, o próprio Deus. Ele pega a mulher, vai para dentro da tenda para ter relação sexual. Na frente de todo mundo. Moisés viu, a galera toda viu. Mas um sacerdote chamado Finéias, né? Finéias, grande Finéias. Olha o verso 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Dá a entender que parece que eles estavam, talvez, no meio da relação sexual. E Finéias veio e enfiou a lança nele e matou eles dois juntos. Dá a entender isso. Não é muito claro, mas dá a entender isso. Ambos pelo ventre. E a consequência disso é, olha a sequência do versículo. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Então, só depois de fazer isso, a praga cessou. Esse homem, essa mulher, talvez era um pivô do problema, talvez. Se não fossem o pivô do problema, eles eram parte do problema. Mas quando Finéias fez esse ato, a praga cessou. E o texto em si mostra a razão por que a praga cessou. Tá? Irmãos, às vezes a gente está na porta da tenda, vendo os outros pecar, e a gente está cego, ou com medo, ou intimidado, ou em tão grande tristeza por causa do pecado, que às vezes a gente fica inerte, a gente fica paralisado e não consegue fazer, não consegue tomar ação. Se bem que o texto mostra que Moisés já tinha tomado ação, os juízes já estavam julgando. E nessa parte aqui, Moisés e o povo estão na frente da tenda. Então, o julgamento já estava acontecendo. Mas, de repente, esse homem e essa mulher, Zinri e Cosbi, fazem uma afronta, assim, cara de pau mesmo. Cara de pau mesmo. Vão fazer o pecado na frente de todo mundo. E aí, este homem, Finéias, um sacerdote, né, sobrinho de Moisés, ele toma ação. Ele fica tão indignado com isso que ele toma ação. Vamos continuar lendo. Verso 9. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel. Olha só, Finéias, a ação de Finéias desviou a ira de Deus de sobre o povo de Israel. Olha como nossa participação no processo de lidar com o pecado, ela é importante. Se nós agirmos conforme Deus quer, a ira de Deus sobre a vida das pessoas pode ser removida. Pode ser removida. A pessoa pode cair em arrependimento, a pessoa pode cair em si, se arrepender e voltar para Deus. Mas se nós não tomarmos ação, se nós nos deixarmos levar pelo medo, pela intimidação, pela preguiça, pela procrastinação, às vezes, ou pela cegueira espiritual, nós vamos permitir, consciente ou inconscientemente, que as pessoas caminhem para o inferno.
E é sério isso, né? É sério. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles. O que é que animou Finéias? O zelo de Deus. O que é zelo? É cuidado, é cuidado. O zelo de Deus estava sobre Finéias. E o zelo em Finéias era pelo Senhor e pela casa do Senhor, por Israel. Foi isso que motivou Finéias a fazer o que fez. Então Deus usou Finéias. O temor do Senhor na vida de Finéias foi tão grande, tão forte, tão intenso, que Finéias tomou ação radical, radical, mas ele tomou uma ação que desviou o, o, a praga, apaziguou o coração do Senhor. Se Finéias talvez não tivesse feito isso, o povo ainda estava morrendo. Os números iam ser mais do que 24.000. Mas Finéias fez um sacerdote, alguém escolhido por Deus para estar à frente do povo dele, não na área da administração pública, mas na área espiritual. Ontem na igreja eu estava falando, imagina eu pegando uma lança, o pastor da igreja pegando uma lança e matando né, o homem e a mulher, né? Misericórdia, né? Que imagem estranha, né? Mas um sacerdote foi tão zeloso pelas coisas de Deus que Deus guiou ele a fazer esse tipo de coisa, motivado pelo zelo. Então nós líderes, principalmente nós líderes, temos que ter zelo do Senhor nos nossos corações. Às vezes a gente não faz as coisas da maneira como deve ser por falta de zelo. É verdade. De sorte que no meu zelo, não era no zelo de Finéias, Deus está falando aqui, não é no zelo de Finéias, é no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Deus zela tanto pela igreja que ele usa pessoas para trazer o zelo dele dentro da igreja, para que a igreja seja corrigida, a fim de que a igreja não pereça. Sabe o que é isso? Graça. Uma das expressões de graça. Deus não precisava fazer isso. Se ele não quisesse, ele não faria. Se ele não amasse o povo de Israel, ele ia deixar o povo cair em pecado e o pau comer e a praga vir e destruir todo o povo de Israel. Deus não deixou. Deus fez um favor a Israel, corrigindo, exortando, corrigindo, drasticamente, mas corrigindo o povo de Israel. 12. Portanto, diz: Eis que lhe dou a minha aliança de paz. Deus está falando para Moisés dizer a Finéias que por causa daquilo que ele fez, Deus vai dar paz a Finéias. Duas coisas Deus dá a ele: paz, e olha o texto, verso 13. E ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo. Todas as gerações posteriores a Finéias, todos os membros da família seriam sacerdócio perpétuo em Israel. Rapaz, que bênção, né? Os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, os meus tataranetos e assim por diante seriam sacerdotes na casa de Deus. Por causa desse zelo, por causa da ação de Finéias. Ai, ai. Porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E aí menciona o nome do homem, né, que pecou, e o nome da mulher. E aí o verso 16, eu acho interessante que foi tão importante para Deus deixar registrado o nome deste homem e o nome desta mulher. Para quê? Exemplo. É público.
público. Desde os dias de Moisés, o nome desse homem e o nome desta mulher, Zinri e Cosbe, foram expostos como exemplo para Israel e as nações da terra. Se não fosse importante, não estava aqui nas Escrituras, meu querido. Eu vou te dizer uma coisa. Não queira ter o seu nome exposto. Porque uma vez que é exposto, é difícil limpar o nome. Não queira ter seu nome exposto. Cuida do seu nome. Provérbios diz que melhor é ter um bom nome do que ouro e prata. Cuida do seu nome, da sua moral. Não seja imoral. Cuida do seu nome. Não deixe o seu nome ser sujo. Não suje o seu nome. Não suje a sua honra. Não suje a sua honra. Guarde o seu nome. É uma preciosidade na comunidade onde nós estamos. Verso 16. Disse mais o Senhor a Moisés: afligirei os medianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros quando vos enganaram no caso de Peor, que é isso que tudo aconteceu aqui, né? E no caso de Cosbe, né? na prostituição, né? Daquele homem e aquela mulher. Filha do príncipe dos medianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Então, aqui Deus está determinando Moisés a acabar com o povo medianita. Porque Deus sabe que esse povo foi ensinado a como causar problema para Israel. E aí, se você vai mais na frente na história, você vai ler a história, bem lá na frente, no outro livro, você vai ler, no livro de Juízes, você vai ler a história de Gideão. Quem é que apurrinhava o pessoal de Israel? Os medianitas. Aí Deus levanta Gideão para tratar com eles, né? Então, isso significa que, se lá na frente Gideão teve que lutar contra os medianitas, significa que o povo medianita não foi completamente exterminado nesses dias de Moisés, em Números 25. E quando a gente não lida completamente com um problema pela raiz, ele brota de novo. Ele brota de novo e vai nos causar problema de novo. Então, irmãos, eu quero deixar essas palavras para nós pensarmos como igreja. Se você é um líder na igreja, você tem que ter esta firmeza, esse zelo, esse amor pelas pessoas ao ponto de ter coragem para lidar, né, confrontar em amor, mas lidar com o pecado, tá bom? Não é uma coisa fácil, não é uma coisa gostosa, principalmente às vezes quando é pessoas da nossa família ou amigos de coração, pessoas que a gente gosta muito. Mas aí é que a gente tem que fazer mesmo. Por quê? Porque gostamos tanto dessas pessoas que o nosso zelo pelo Senhor e por elas tem que falar mais alto. Não a amizade, o zelo. O zelo. Muitas coisas na igreja, meus irmãos, eu confesso que a gente precisa fazer por causa de zelo. Não é porque a gente gosta, não é porque é confortável, que a gente tenha o zelo de Deus para cuidar do povo de Deus, principalmente líderes. Então, a gente carrega uma responsabilidade muito grande, e ai de nós, se nós não cumprirmos essas responsabilidades. Amém? Deus te abençoe, pensa sobre isso, leia o texto mais, né? Vá lá em Apocalipse, né? Leia o capítulo 2 de Apocalipse, para vocês verem sobre a questão e pesquisem sobre doutrina de Balaão e doutrina dos Nicolaítas. Nós estamos vivendo isso muito forte hoje em dia, essas duas doutrinas. Então, pesquisem sobre doutrina de Balaão e doutrina dos Nicolaítas. E vocês vão ver que é exatamente aquilo que nós estamos vivendo nesses dias no mundo em geral, mas principalmente no contexto da igreja.
Presta atenção, tá bom? Deus te abençoe, tenha um bom dia, fiquem na paz.